Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 3. Talvez haja alguém perto de você sem a Bíblia e você poderá abençoar o seu vizinho compartilhando o seu exemplar da Escritura. Então veja se tem alguém perto de você sem a Bíblia, chegue lá pertinho dele, pertinho dela, ofereça a sua Bíblia para leitura e pratique, exercite o dom da hospitalidade. João 3, de 1 a 21, queremos falar sobre Nicodemos, o inquiridor. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que vem e faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Este é um texto precioso, de uma densidade, de uma riqueza teológica insuperáveis. Um debate do mais alto nível entre Jesus e Nicodemos, entre um mestre e o mestre dos mestres. E quanta informação preciosa dessa conversa chega até nós para o nosso direcionamento espiritual. O que nós podemos falar a respeito daquele homem que foi procurar Jesus de noite? O seu nome era Nicodemos. O que nós sabemos sobre ele? O que nos é dito nessa passagem que nós acabamos de ler a respeito de Nicodemos? 3 coisas. A primeira é que Nicodemos era um fariseu. Pertencia à seita mais rigorosa do judaísmo. Então nós podemos afirmar que Nicodemos era uma pessoa comprometida com as coisas de Deus, um homem que levava a sério a sua fé e que procurava ser irrepreensível na sua conduta. A segunda coisa que o texto nos diz é que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Na verdade, ele pertencia ao sinédrio.
O grupo de 70 anciãos que governava os destinos do povo. Então a gente sabe que Nicodemos não apenas era um homem religioso, mas que também ele era um homem importante, respeitado, a ponto de ter sido eleito para ocupar este lugar da maior honraria. A terceira coisa que o texto nos diz sobre Nicodemos é que ele era mestre em Israel. Aliás, foi o próprio Jesus quem disse isso a respeito dele. Tu és mestre em Israel. Um homem estudioso, conhecedor da palavra de Deus, das escrituras do Velho Testamento, e que não apenas estudava, mas ensinava, um professor muito amado, muito querido. Há uma quarta coisa que nós podemos falar sobre Nicodemos, que a passagem não diz, mas a passagem mostra. Nicodemos era um inquiridor. Era alguém que não tinha medo ou vergonha de fazer perguntas. E ele foi até Jesus, levando as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas inquirições. Claro, meus irmãos e minhas irmãs, Nicodemos não foi o único fariseu a ir até Jesus com perguntas. Mas a maioria dos fariseus, quando levavam perguntas a Jesus, a Bíblia diz que as perguntas eram armadilhas, ciladas. Eles não queriam ter dúvidas respondidas, mas pegar Jesus em alguma contradição. Esse não era o caso de Nicodemos. Nicodemos não usava uma cortina de perguntas para se esconder da verdade. Nicodemos, com sinceridade, apresentava a Deus os seus questionamentos. E quando a gente, com sinceridade, apresenta perguntas a Deus, Deus nos dá respostas. O que acontece quando um mestre e o mestre dos mestres se encontram? Vamos ver aqui nesse texto o que foi que aconteceu com Nicodemos. A primeira coisa que o texto nos mostra é que Nicodemos foi impactado. Ele foi surpreendido, porque ele imaginou que ia participar de um sarau, de um debate teológico, de uma noite de estudos. Nicodemos imaginou que iria conversar com Jesus e obter informação, porque este era o costume entre os líderes religiosos. Ele se apresentou a Cristo com essa expectativa, dizendo: Jesus, eu vim conversar com você, porque eu sei que você é um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos tinha testemunhado os milagres, curas, libertações, sinais poderosos que Cristo havia executado. Mas Jesus mostrou para Nicodemos, olha só, querido, querida, que ele não precisava de informação, ele precisava de transformação. E certamente as palavras com as quais Jesus iniciou a conversa pegaram Nicodemos de surpresa. Jesus disse: olha só, Nicodemos, na verdade, eu digo a você que se alguém não nascer de novo, o que está escrito lá no versículo 3? Não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos era alguém que precisava passar por uma experiência de novo nascimento. Ele precisava se converter. Ele precisava reconhecer que era um pecador, se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nicodemos tinha que nascer de novo. E eu acredito que estas palavras tenham pego Nicodemos de surpresa. Na verdade, Nicodemos expressou essa surpresa ao Senhor. Ele disse: como pode ser isso? Como pode um homem, depois de velho, nascer, entrar na barriga da mãe? Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos a Jesus. Porque, amados, Nicodemos ficou surpreso. E muitas pessoas, quando são confrontadas com essa verdade de que precisam nascer de novo, ficam surpresas. Como assim eu preciso nascer de novo para ir para o céu? Eu sou uma boa pessoa. Eu sou um bom pai, um bom filho. Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa.
Eu não mato, eu não roubo, eu procuro fazer o bem ao próximo. Como assim, se eu não nascer de novo, não posso entrar no reino de Deus? É tão precioso que Jesus tenha falado isso, não para a prostituta que lavou os seus pés, não para o leproso que se aproximou pedindo cura, não para o ladrão pendurado na cruz, mas é tão precioso que Cristo tenha dito isso para um homem respeitado, religioso, correto, amado. Sim, se você não nascer de novo, se você não passar pelo processo da conversão, do novo nascimento, se você não entregar o seu coração a Jesus, de maneira alguma, você pode entrar no reino dos céus. Eu estou aqui lembrando de uma conversa que eu tive uma vez com um tio muito querido. Esse tio não era crente, mas ele estava muito feliz porque algumas pessoas que ele conhecia haviam se tornado crentes. E na opinião dele, aquelas pessoas precisavam ter se tornado crentes. E ele disse, olha, o fulano agora está na igreja. Que bom, porque ele era uma pipa voada. Era a expressão que ele usava. Se você já soltou pipa, sabe que quando vem uma linha com cerol e corta a sua, fica a pipa voada, o vento vai levando. E era a expressão que ele usava. Fulano era uma pipa voada. Aí depois ele citou uma outra pessoa que ele conheceu e tinha ido para a igreja. Que bom que ela está agora lá na igreja, porque esse também era uma pipa voada. E aí eu disse para ele, mas tio, o senhor também precisa aceitar Jesus e ir para a igreja. E ele disse, por quê? Ele não conseguia entender. Ele não se via como uma pipa voada. Certamente Nicodemos também não se enxergava assim. E por que não dizer, a maioria das pessoas? Afinal de contas, nós nos achamos bons o suficiente aos nossos próprios olhos, mas a palavra do Senhor diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Nicodemos foi impactado com aquela proposição enfática, decisiva de Cristo. Em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, de modo algum entrará no reino dos céus. Em um segundo momento, Nicodemos foi informado. Jesus disse para ele o que ele precisava fazer. Ele tinha que nascer de novo. Agora Jesus foi dizer para ele como isso era possível. Como é que a gente nasce de novo? E é o assunto que vai ocupar os versos 10 a 17. Jesus usa duas figuras, a água e o vento, que na Bíblia Sagrada são símbolos do Espírito Santo, para dizer, olha, você já nasceu da carne uma vez, quando você nasceu da barriga da sua mãe, mas agora você precisa nascer do Espírito, pela conversão. E aí Jesus usa a figura da água, e Jesus usa a figura do vento, para explicar a Nicodemos que esse novo nascimento não é produto da vontade humana, é um milagre de Deus. É uma obra do Espírito Santo. E para esclarecer ainda mais a Nicodemos, Jesus vai remetê-lo, porque ele era um estudioso do Velho Testamento, há uma história lá do Velho Testamento, mais especificamente lá de Números, capítulo 21. A história da serpente que Moisés levantou no deserto. Você conhece essa história? Se não conhece, corre lá agora rapidinho, olha lá em Números 21, e você vai ver o que foi que aconteceu. O negócio foi o seguinte, os israelitas estavam murmurando, porque eles gostavam de murmurar, e aí começaram a aparecer algumas serpentes, e aquelas serpentes os picavam, eles pediram perdão a Deus, e Deus disse, vou ajudar vocês. E deu uma ordem a Moisés. Falou, Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, pendurar numa estaca, numa coluna, e você vai erguer bem alto. Se uma pessoa for mordida por uma serpente, se ela olhar para a serpente de bronze, ela será curada. E aí Jesus
relembra a Nicodemos essa história e diz assim para Nicodemos: olha, aquilo era um símbolo. Por que o meu Pai Celestial mandou Moisés fazer aquilo? Era um símbolo. Porque assim como aquela serpente foi levantada numa haste, eu vou ser levantado numa cruz. E quando eu for levantado sobre a cruz, todos atrairei a mim. E aí Jesus, depois de dizer isso para Nicodemos, fala algo tão tremendo que é conhecido como a Bíblia em miniatura. O resumo da Bíblia. João, capítulo 3, verso 16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, você já sabe o que você precisa fazer. Precisa nascer de novo. Agora, você sabe como você pode nascer de novo. Tem que crer em mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que me mandou, que me deu, para que eu fosse levantado na cruz, em salvação pelos pecadores, e para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, que nós aprendemos de Deus. A Escritura nos conta, lá no Evangelho de Lucas, que quando Jesus estava crucificado, um ladrão, mas na verdade um malfeitor, pregado à sua direita, virou-se para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olhai para ele, sereis salvos todos os confins da terra, diz a palavra do Senhor no livro de Isaías. Aquele malfeitor na cruz olhou para Jesus, olhou com fé. Para aquele que havia sido levantado, erguido. Como os hebreus lá no Velho Testamento olhavam para aquela serpente com fé e eram curados. Se nós olharmos para Jesus com fé, se nós entregarmos a Ele a nossa vida, o nosso coração, Ele nos tornará novas criaturas. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí, para terminar, Nicodemos foi confrontado. Primeiro, Jesus surpreendeu Nicodemos. Olha, você veio aqui atrás de informação, para saber um pouco mais, mas o que você precisa é de transformação, Nicodemos. Você precisa se converter. Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Você precisa ter os seus pecados lavados no meu sangue. Você precisa nascer de novo. Aí depois Jesus informou Nicodemos. Como que você pode fazer isso, Nicodemos? Como que você pode nascer de novo? Isso não é pela carne, é obra do Espírito. Você já nasceu fisicamente, precisa nascer espiritualmente. E esse novo nascimento acontece quando você crê em mim como seu Salvador pessoal. E para terminar, Jesus confrontou Nicodemos como se dissesse a ele: sabendo disso, o que você vai fazer? Porque, irmãos, nem todos os que são apresentados ao plano de salvação, como Nicodemos foi, tomam uma decisão ao lado de Cristo, como esperamos que Nicodemos tenha tomado. Ele vai sumir um pouquinho da história, mas lá no finzinho do Evangelho de João, ele vai aparecer diante de Pilatos, pedindo o corpo de Jesus para sepultá-lo, e nós temos razões para acreditar que Nicodemos, a certa altura, veio a se converter e a se tornar um cristão. Mas nem todos fazem isso. Jesus disse: olha, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo, porque na verdade o condenado o mundo já estava. Jesus não veio nos trazer condenação, porque condenados nós já estávamos. Repito, a palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo,
tem o poder de nos salvar, de dar uma vida abundante aqui na terra, de dar uma vida eterna lá no céu. Mas sabendo disso, qual será a nossa decisão? Cristo fala lá no versículo 19 que o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Não foi a maioria das pessoas que aceitou Jesus quando ele caminhava pela Palestina 2000 anos atrás, e ainda hoje não é a maioria das pessoas que aceita Jesus. Em João capítulo 1, versículos 11 e 12, está escrito que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a verdade é que tem 4 coisas que Deus não sabe. Veja você. Tem 4 coisas que Deus não sabe. Primeira, Deus não sabe de um pecado que Ele não odeie. Deus odeia o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E aquilo que você faz, que pode parecer inofensivo aos seus olhos, todo mundo faz, na verdade, diante de Deus, é uma grande ofensa. Segundo, Deus não sabe de um pecador que Ele não ame. Porque Deus amou o mundo. Embora Ele odeie o pecado, Ele ama o pecador. E não há dúvida quanto a isso, porque o seu próprio Filho entregou à cruz por nós. Terceira coisa que Deus não sabe de uma outra maneira de ir para o céu que não seja através de Cristo. E Deus não sabe simplesmente porque não existe. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a quarta coisa que Deus não sabe de uma hora melhor para aceitar Jesus do que agora. Quando devemos entregar a nossa vida a Cristo? Talvez Nicodemos estivesse refletindo assim: quando fazer isso? É agora, é já. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O mesmo que Jesus apresentou a Nicodemos, Ele apresentou a mim, Ele apresentou a você, mas que resposta daremos? Meu querido, minha querida, que a sua resposta possa ser aceitar a Cristo, entregar a Ele a sua vida, conhecer Jesus. Jesus quer se dar a conhecer a você, não apenas das páginas da Bíblia, mas também por caminhar ao seu lado e por estar com você a cada passo da jornada, a cada passo do caminho, que você possa de todo o coração entregar a sua vida a Jesus. Necessário nos é nascer de novo. E se isso era necessário para Nicodemos, certamente é necessário para todos nós. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, precisa fazê-lo com urgência. Porque você não sabe se amanhã você estará vivo e terá essa oportunidade. Há uma história sobre um homem que tinha um barco, um barquinho pequeno. Ele morava num lugar onde um rio muito largo precisava ser atravessado de bote, porque não existia ponte. Aquele homem simples, aquele homem humilde, tinha o seu bote, o seu barquinho, e vivia de transportar os viajantes de um lado para o outro, porque não existia ponte, e o rio era muito largo. Certa manhã, ele estava lá na margem, quando chegou um sujeito da cidade, muito bem vestido, intelectual, professor universitário, e requisitou os seus serviços. Então ele entrou no barquinho, começou a remar, e lá foram os dois para outra margem do rio. Enquanto eles navegavam, o professor, assim como Nicodemos era professor, era mestre, o professor puxou assunto com aquele homem.
e disse: estou vendo que o senhor é uma pessoa sem instrução. O senhor sabe alguma coisa de matemática? Álgebra, trigonometria, geometria. O senhor sabe alguma coisa de matemática? E o barqueiro abaixou a cabeça e disse: sei não, senhor. O professor disse: que pena, você perdeu 10% da sua vida. E continuaram avançando. O barqueiro remando. A certa altura o professor disse: mas me diga alguma coisa, você sabe algo de história? História do seu país, história do mundo, a antiguidade, os clássicos, o renascimento. Você sabe alguma coisa de história? E aquele barqueiro, já muito envergonhado, muito humilhado, baixou a cabeça e disse: sei não, senhor. O professor universitário disse: lamento, você perdeu 20% da sua vida. Estavam chegando já no meio do rio, na metade do rio. E o professor perguntou: mas me fala uma coisa assim, você sabe algo de física? As leis do movimento, as teorias de Newton, a relatividade de Einstein, você sabe alguma coisa de física? E aquele barqueiro, assim, muito humilhado, disse: não, senhor, não sei nada disso. Então você perdeu 30% da sua vida, disse o professor. Mal ele tinha acabado de dizer isso, o bote bateu numa pedra submersa. O fundo do bote se abriu e a água começou a entrar. O barqueiro viu a situação e disse: não vai ter jeito, o barquinho vai afundar. Então ele tirou a camisa e se preparou para mergulhar e nadar, que era o único jeito ali. Mas antes dele pular, ele olhou para o passageiro, para o professor universitário, que estava ali branco como cera, os olhos arregalados, segurando com força no barco que afundava. E aí o barqueiro fez uma pergunta e disse: moço, antes de eu pular, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor sabe nadar? E aquele professor, apavorado, disse: não. E o barqueiro respondeu: então o senhor perdeu toda a sua vida. Queridos, o que Jesus estava dizendo a Nicodemos, e o que ele diz a mim e a você, é que conhecer tudo, mas não conhecer Cristo, é perder a vida. Entenda isso. Você está em uma jornada por esse planeta, com começo, meio e fim. E ao longo dessa jornada você pode saber de muita coisa e conhecer muita coisa, glória a Deus. Mas não conhecer Jesus, a sua amizade, o seu companheirismo, o seu amor, a sua salvação, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, é perder a vida, é desperdiçar a vida. Jesus quer que você o conheça, e Ele está tão perto, à distância de uma oração. Você quer conhecer Jesus?